Audiobook da Bíblia, mais um dia de leitura bíblica. Estamos no dia 12, no capítulo 6, 7 e 8 de Marcos. Se você perdeu algum dia, eu vou deixar na descrição a playlist dos dias anteriores. A graça e a paz a todos vocês e sejam muito bem-vindos uma vez mais no canal Ilustrando a Bíblia. Estamos neste propósito de leitura da Bíblia. 3 capítulos por dia, começando pelos Evangelhos. Mateus, que já lemos todos, e essa semana começamos Marcos. Depois vem Lucas e João. Espero que vocês fiquem comigo até o final deste propósito. E sem mais demora, vamos para o vídeo? Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Capítulo 6. Tendo Jesus partido dali, foi para sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. As instruções para os 12. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. A morte de João Batista. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu, porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, por enquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: o que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. Trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram levar-lhe o
corpo e o depositaram no túmulo. A primeira multiplicação de pães e peixes. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar secreto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide e vê. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes. Erguendo os olhos aos céus, os abençoou e, partindo os pães, deu aos seus discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo que lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Jesus em Genezaré. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava, onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos. Punham os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste, e quando os tocavam, saíam curados. Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Capítulo 7. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: porque não andam os seus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente: rejeitais o preceito de Deus para guardastes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse:
honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitisseis e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para um lugar escuro? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. A mulher Ciro-fenícia, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem Ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu da sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. A cura de um surdo e gago. De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhes trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhes os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. A segunda multiplicação dos pães e peixes, capítulo 8. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhes responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Respondeu eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graça, e os deu aos seus discípulos, para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens.
Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Os fariseus pedem um sinal do céu, e saindo os fariseus puseram-se a discutir com ele e tentando pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu suspiro um gemido e disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e o de Herodes. Ora, aconteceu eles esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: Vede, guardai vós do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão? Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo os olhos e não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quantos partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores o vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. A confissão de Pedro. Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem diz os homens que sou eu? E responderam: João Batista. Outros: Elias, mas algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse: Tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Então, convocando a multidão e juntamente aos seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E aqui terminamos mais um dia de leitura da Bíblia. Eu espero que vocês estejam comigo e te vejo amanhã. Até mais!